Olá, feliz sábado! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma escola sabatina e nós estamos aqui nesse cenário maravilhoso de Campuri Online. Nossos desbravadores e toda a liderança estão na nave da igreja, lá participando desses momentos iniciais. Nós estamos aproveitando esses momentos aqui também para estar gravando para você não ficar sem a sua escola sabatina, já que esse final de semana é todo para o Campuri Online. Mas nós estamos aqui para que a escola sabatina chegue até você. E eu tenho certeza que Deus esteve a cada momento nos ajudando a entender e compreender a sua palavra para juntos estarmos aqui partilhando com muito amor a palavra do Senhor. Hoje nós temos aqui dois convidados mais que especiais. Eu tenho o privilégio de fazer parte dessa família, a família Elias. E eu tenho aqui comigo do meu lado esquerdo o nosso amigo aqui então, nosso amigo Wilton. Wilton, seja muito bem-vindo e feliz sábado. Feliz sábado para todos. É uma honra estar com vocês novamente, viu? Nós temos aqui também o Willy, né? Que é o filho de Wilton. Willy, seja muito bem-vindo, um feliz sábado. Obrigado, Fábio. Feliz sábado para você, feliz sábado para todo mundo. É um prazer estar aqui, acho que pela primeira vez, depois de muito tempo a gente conseguiu. E é muito bom estar com você nesse sábado diferente, um sábado de noite para a gente, mas um sábado especial para todos nós, com certeza. Muito bem. Neste momento, então, eu gostaria de convidar você para que você feche os seus olhos e vamos, então, fazer uma oração ao nosso Deus. E o Wilton, então, peço a você que possa fazer essa oração inicial para todos nós. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, nosso Criador, nosso Redentor, toda a honra, Deus, seja dada a Ti somente. Aqui estamos nesse local aprazível, debaixo dessa mangueira tão especial para nós, e queremos, Senhor, te agradecer pelo sábado, pelo Teu cuidado por nós. Queremos, ó Deus, te pedir cada pessoa que está aqui nesse momento ouvindo a Tua palavra, que possamos todos juntos aprender de Ti. Perdoa os nossos pecados e nos usa, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos na nossa 10ª lição, que tem como título desta semana Educação em Artes e Ciências. E para esse comecinho da nossa conversa aqui, o Willy e o Wilton, nós aprendemos que existem alguns pressupostos, né? Um pressuposto, pelo menos, existem dois, pelo menos, de que acreditam que Deus, ele foi o criador de todas as coisas. E assim Gênesis, capítulo 1, nos diz isso. Existe um outro pressuposto também, dizendo que Deus foi tirado de cena e que Deus ele não criou todas as coisas. E tudo é obra, então, do acaso. E a ciência, né? Existem coisas que ela confirma exatamente isso, dando o seu próprio pressuposto. Mas um pressuposto que nós acreditamos é que existe um Deus, né? E que a arte, a ciência, aquilo que é belo, existe porque existe um planejador, um criador de todas as coisas, não é mesmo? Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que no princípio Deus. Então Deus foi o criador, ele é o mantenedor. Há uma tendência de alguns cristãos dizerem que Deus criou, mas não foi bem assim, como a Bíblia diz. A Bíblia fala, no princípio Deus criou e que ele criou em 6 dias. Exatamente. Acho que também esse entendimento de que quando a gente coloca esse pressuposto principal como norte para a vida, tudo muda, né? A gente tem esse sentido no mundo de que as pessoas colocam Deus sempre em segundo lugar, sempre em segundo plano, aquele que não criou, aquele que foi criado, inclusive, pela nossa mente. A nossa mente que criou Deus. Mas quando a gente coloca esse Deus como o Criador, esse Deus como o dono da própria ciência, a gente consegue entender o que diz, inclusive, em Salmo 19:1, que é o verso para a gente memorizar. Exatamente. Que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então essa pirâmide acaba se invertendo. E a gente acaba vendo Deus não como deixado de lado, mas Deus como o principal agente nesse processo. Muito bem, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, falando um pouquinho sobre o seguinte. Qual deve ser a postura de um cristão diante de erros filosóficos, doutrinários e até da própria ciência que tiram Deus de cena? Nós temos, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, que diz que nós, primeiramente, também devemos ser capacitados, estarmos capacitados a darmos respostas, né, com relação àquilo que nós cremos e acreditamos como nós somos indagados, né?
Às vezes as pessoas nos perguntam, para você, quem é Deus? Aí eu saio com a resposta, era meu Criador e meu Redentor. E alguns, às vezes eles querem saber mais que a gente quando... Há um princípio que até bíblico, que diz assim, que Deus nos faz lembrar o que a gente estudou, o que a gente leu. Às vezes nós queremos ter resposta, mas a gente não estudou. Como é que vai ter resposta, né? Então, para que eu possa realmente ter respostas para essa pessoa, eu preciso estudar a Bíblia. Eu tenho que estudá-la. Não ficar só no e cadê a resposta? Não, você não vai ter a resposta. Eu acho que também um ponto importante disso que o Fábio falou é que a importância do estudo da Bíblia nesse contexto de vida mesmo. As pessoas conversam com a gente sobre tudo. Então elas automaticamente vão nos perguntar coisas. Afinal de contas, a nossa fé é diferente de muitas fés, digamos assim, que existem por aí. Então as pessoas vão nos perguntar, a gente precisa estar pronto para responder e ao mesmo tempo a gente precisa estar ciente de que a Bíblia é a nossa fonte de resposta. Exatamente. Se a gente colocar ela de lado, pensando em outras coisas, a gente acaba perdendo aquilo que a gente conversou no começo. Deus sendo o autor principal, ele acaba sendo secundário. E a gente acaba se perdendo nas ideias. Quando a gente coloca a Bíblia como centro, as coisas fluem da Bíblia e parece que tudo fica até mais fácil. Exatamente. Existe uma outra afirmação muito importante, que diz o seguinte, que é possível harmonizar fé e ciências. Vocês concordam com essa afirmação? A fé e a ciência devem andar juntas, né? Eu li de alguns personagens, tanto naquele programa da Novo Tempo Evidências, eu vi alguns personagens, alguns cientistas cristãos. Pessoas que são cientistas, mas creem em Deus. Há uma tendência nossa de acreditar que os cientistas não creem em Deus, né? Mas boa parte deles creem em Deus. A gente pode ver algum deles como Einstein, o outro que a gente estava lembrando, Isaac Newton também, né? Eram pessoas que são os mais conhecidos, mas que criam em Deus, assim como nós cremos também. E hoje em dia a gente tem, acho que o mundo mudou nesse sentido, né? A aceitação desse grupo de pessoas cristãos na ciência mudou também. E a gente precisa entender, por exemplo, a gente olha para o professor Rodrigo Silva, acho que todo mundo conhece o professor Rodrigo Silva, né? Doutor Rodrigo Silva. Ele traz achados incríveis para a gente que conseguem confirmar coisas que a gente às vezes nem levava em consideração, como a gente estava comentando aqui antes sobre Davi, sobre Salomão, sobre reis, sobre rainhas, pessoas que existiram há muito tempo atrás e que não existia até o momento provas científicas sobre isso e ele encontra. Inclusive, nesse último Evidências que ele está fazendo, do programa, até falo para você que você deve assistir, está falando sobre o Apocalipse. Então, tantas coisas incríveis que ele tem encontrado e achado, e isso a gente está falando só da arqueologia. Se a gente começar a falar sobre outras redes, até a própria filosofia em si, a gente consegue encontrar hoje profissionais e pessoas capacitadas. Não são essas pessoas assim leigas, como algumas pessoas falam. Os argumentos são fracos. Pelo contrário, pessoas com excelentes argumentos, até atuando nas áreas de filosofia e outras áreas também. Então hoje a gente consegue entender, talvez erroneamente no passado, a igreja antiga separasse essas duas coisas, né? A fé é uma coisa, a ciência é outra. Não se misturam. Mas pelo contrário, a ciência confirma a fé. E a fé, por outro lado, ela se baseia em muitas coisas na ciência. A gente tem aquele ponto. Quando a ciência para, muitas vezes a fé continua. Exatamente. Mas a gente consegue hoje harmonizar assim as duas coisas. Eu vi um comentário também de que é importante a gente entender de que a academia científica também ela entende que a matéria ela teve um começo. Aquilo que se conhecia muito antigamente, há muitos anos atrás, de que a matéria era eterna, os cientistas não acreditam mais. De que a matéria ela não é eterna, ela teve um começo. A própria teoria do Big Bang, embora não tenha tanta harmonia com Deus, com a Bíblia, mas a teoria do Big Bang ela confirma que houve um início, a matéria teve um início também, né? Agora, para se explicar essa ideia é que existem vários pressupostos. Aí existe a teoria do Big Bang, né? Existe a teoria de que também o planeta, o sistema solar, o universo, ele está em constantemente ascensão e se modificando e etc, né? Mas nós cremos também que Deus foi quem criou todas as coisas. Mas embora nós vemos que a ciência, né, ela tenha dito que
o mundo foi criado há bilhões de anos atrás e que tiram Deus totalmente de cena e que as coisas foram criadas aí por acaso. E muitos livros foram compilados e escritos aí então por meio deste erro. Agora, cabe a nós como cristãos que conhecemos essa verdade, a verdade de que Deus criou todas as coisas, não nos seguirmos essa ideia, né? Esse mesmo erro. E eu queria saber da opinião de vocês, se vocês concordam com isso ou não. Eu acredito, Fábio, que a gente precisa ter em mente de que nós somos criados por Deus e a nossa mente ela precisa estar capacitada, como a gente falou há pouco tempo, né, sobre responder à razão da nossa fé. Então a gente não pode se furtar desses temas às vezes até difíceis. Então, por exemplo, é muito interessante a gente lembrar, tem um texto bem interessante que eu lembro de Ellen White, que a gente sempre conversa nas rodas de conversa, que fala sobre um certo lugar da volta de Jesus. E aí a gente olha para, hoje em dia, as descobertas científicas e a gente começa a enxergar que Deus ele tem um propósito em cada lugar do universo, inclusive nesse lugar. Eu não vou nem falar, vou deixar a dica para você procurar. Que lugar é esse? Onde Ellen White fala sobre a volta de Jesus naquele lugar, um evento específico naquele lugar. E é interessante que a gente precisa ter isso em mente, porque a harmonização ela é real, ela existe. Quando a gente olha para o universo, por exemplo, você estava falando da teoria do Big Bang, eu estava lembrando de que os cientistas todos já concordam que o universo é finito, inclusive está diminuindo. Exatamente. Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe que nós tivemos um começo, nós estamos participando, digamos assim, do processo atual, mas o tempo está passando e o universo vai ter um fim. Isso coaduna muito certamente com a volta de Jesus, com o começo das coisas, o processo em que acontecem as coisas e no final a resolução. Então nós precisamos ter isso em mente sem medo. Ter a certeza de que Deus ele nos colocou nesse mundo para estudar a Terra, para entender o que acontece, não só deixar que os cientistas, por exemplo, vejam isso e procurem isso, mas entender que nós fazemos parte disso e precisamos entender esse mundo. E quando a gente entende esse mundo, automaticamente a gente compreende Deus. Algo interessante, Willy, que eu também achei, é que cheguei à conclusão de que tudo nesse planeta, ele foi tudo muito bem planejado para se obter vida. Eu estava comentando, antes de nós começarmos aqui com o Wilton, de que há um estudo em que se acredita que tudo foi muito bem planejado porque a distância da Terra até o planeta Júpiter, né, foi muito bem planejado. Porque se Júpiter fosse um pouco mais perto, né, do planeta Terra, a Terra seria atraída pelo seu campo gravitacional e haveria ali uma explosão ali. A Terra seria destruída. E se ele fosse um pouco mais longe do planeta Terra, né, os meteoros e também o lixo cósmico, que é atraído também ali pelo seu campo magnético, cairiam na Terra. Eles não caem, porque eles vão para onde? Para Júpiter. Então, a gente está no lugar certo, foi muito bem planejado, até isso mesmo foi muito bem planejado. Imagine toda a beleza da criação de Deus aqui no planeta Terra, né, para que se obter vida e vida em abundância, né? Um outro detalhe é que se a Terra ficasse bem próxima do Sol, nós seríamos queimados, né? Exatamente. Se a Terra ficasse mais longe do Sol, mais do que já está, nós seríamos congelados. Exatamente. Então ela foi colocada por Deus no lugar ideal, para que a gente pudesse vir aqui, respirar e viver normalmente. Exatamente. Né? Tanto é que a gente até estava comentando aqui antes, e a gente teve essa... Eu tenho essa noção, porque eu lembro disso, inclusive, lá no período de escola, quando a gente falava de física, de ciências, e os professores sempre falavam que a questão são milímetros. Se a Terra tivesse milímetros um pouco mais à frente, não haveria condições de ter vida nesse planeta. Como nos outros planetas do Sistema Solar, até esse momento a gente não encontrou vida. Porque a Terra está localizada numa posição que a vida é propícia para estar ali. Os outros lugares não. Então, mais uma das certezas que a gente tem de que, até a gente estava comentando sobre a questão da fé, né? Exatamente. De que tem que ter muita fé para se acreditar que tudo isso aconteceu em bilhões de anos e que tudo isso aconteceu de forma por acaso, algo minúsculo foi se transformando em algo maior e bilhões de anos depois estamos nós aqui falando no microfone. Tem que ter muita fé para crer nisso. Muita fé, é verdade. Nós já até estudamos em outras lições anteriores também
falando sobre o conhecimento e a sabedoria. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho se realmente existe uma diferença entre o que é conhecimento e o que é sabedoria diante desse texto que nós estamos vendo aqui, que fala sobre ciências, artes e também a palavra de Deus. Realmente existe uma diferença grande entre alguém que tem muito conhecimento e alguém que tem sabedoria. Existe harmonia? Pode-se ter só uma? Pode-se ter as duas? Como que é isso? Eu diria que hoje em dia as universidades, as escolas, há grandes escolas no nosso mundo que ensinam muito conhecimento. Há muita gente aí no nosso mundo aí que tem grandes conhecimentos, mas para muitos lhes falta sabedoria. Aquela sabedoria que Deus deu para Salomão, né? Exatamente. Falta essa aí, uma sabedoria que possa distinguir entre a verdade e o erro. Pessoas que têm um equilíbrio de vida. Eu conheço pessoas sábias que não creem em Deus. Exatamente. Aliás, sábias não, pessoas que têm conhecimento, mas que não creem em Deus. Então eu diria que conhecimento e sabedoria Devem andar juntos. Né? deveriam andar juntos para essas pessoas também. Exatamente. E também entender que o conhecimento ele é extremamente importante para a gente viver no mundo, para a gente existir. Mas a sabedoria ela está mais ligada à ideia do entender o porquê. De estar conectado a algo. Eu lembro muito bem de Salomão, quando ele pediu para Deus sabedoria. A gente entende que quando ele faz esse pedido é porque no momento que ele vivia nos reis daquela época, eles tinham muito conhecimento sobre muitas coisas. Era um momento para aquela época em que a ciência estava avançando, eles tinham muito conhecimento sobre as coisas. Mas no momento de decisão, o conhecimento às vezes pode ser ruim. Eu posso até lembrar daquele exemplo do próprio Salomão, quando teve o bebê foi raptado e apareceram duas mães. E aí, de repente, essas duas mães estão ali e cada uma diz, o bebê é meu. Se ele fosse utilizar do conhecimento que ele tinha na época, talvez ele escolhesse uma das duas para dar o bebê. E o que é que ele faz? Ele diz, ok, então, se as duas estão dizendo que o bebê é das duas, então eu vou partir ele no meio e entregar para vocês. E a mãe, que era a mãe do bebê, disse, não, tudo bem, entrega para ela. Então, se não fosse a sabedoria, talvez ele nunca tivesse conseguido alcançar esse êxito. Exatamente. Hoje em dia, eu acredito que nós precisamos da mesma coisa. Lógico que quando a gente está falando de sabedoria aqui, nós estamos falando da sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria que vem de Deus, ela nos fortalece, ela nos faz entender o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Nós nos conectamos à palavra de Deus. Quando a gente fala de ciência, por exemplo, a gente pode lembrar de Isaac Newton, que estudou as profecias de Daniel e Apocalipse. E inclusive, ajudou os pioneiros da nossa igreja com seus estudos. Então, a gente pode entender que quando a gente é sábio, nós compreendemos um pouco mais sobre Deus. Talvez a gente nunca compreenda a totalidade de Deus, mas quando nós somos mais sábios, a gente compreende mais de Deus e a gente consegue encontrar um pouco mais de paz, inclusive. Porque às vezes o conhecimento pode nos trazer coisas boas, mas talvez não nos traga tanta paz quanto a sabedoria pode trazer. Exatamente. A gente pode concluir, então, que a Bíblia, tanto a Bíblia como a ciência, são obras de Deus. E por isso não podem entrar em contradição, não é verdade? Isso. Estudando também um pouquinho sobre leis, né? Existem muitas leis físicas, né? E as leis, toda lei, ela tem um legislador. Então, a gente pode perceber que um ateu que não acredita em Deus, mas ele crê que existem as leis, né? Mas nós cremos que para que possa haver uma lei, deve então ter aí alguém que criou essas leis, né? Esse legislador, não é verdade, Wilton? Não haveria uma lei se há alguém que colocou aquela lei ali, não é verdade? É como se dissesse assim, há um país que tem a carta magna do país, como é que chama? A Constituição. Não existe nenhum país que não tenha a sua Constituição. Então, criou, né? como alguém que criou para que aquela lei pudesse legislar aquele país. No caso, se tem aqui a natureza, só ver essa mangueira aqui linda que nós temos, né? Que dá frutos belíssimos, né? Deus criou cada coisa no seu lugar. E você pode imaginar às vezes que, mas por que aquilo está ali? Por que essa fruta não foi criada daquele jeito? Deus, ele soube criar, ele sabe todas as coisas. E por isso que algumas coisas estão ali, outras não. Mas Deus foi sábio, criou todas as coisas para que nós pudéssemos usufruir. E louvar a Ele pela sua criação.
Eu lembro acho que, se eu não me engano, foi um filme, foi um documentário que eu vi, que falava sobre a evolução da medicina com o tempo, né? E era interessante como os médicos de antigamente, com pouco conhecimento, eles não entendiam para que determinados órgãos funcionavam. Porque para eles verem como era o funcionamento, hoje em dia a gente tem raio-x, outros procedimentos, tomografia, que conseguem enxergar a pessoa perfeitamente sem precisar fazer nada. Antigamente, não, a pessoa precisava morrer, para eles iam lá, olhavam e tal. E eu lembro que eu vi nesse documentário, eu infelizmente não lembro o nome agora, mas os médicos diziam assim, não, isso aqui não serve para nada. Tipo assim, um rim não serve para nada. E muito tempo depois a gente foi conseguir descobrir que o rim ele é perfeito, ele é extremamente necessário. A gente precisa dele, o fígado, cada coisa no seu lugar, não só do corpo humano, mas como nos animais também. Então todos os animais, por exemplo, animais, eu e o pai, a gente gosta muito de ver aqueles documentários, né, que passam no Animal Planet, Discovery, e a gente consegue enxergar animais completamente estranhos, esquisitos, umas coisas assim que você nem imagina que existe. E aí você olha com um chifre enorme, outro tem um desenho atrás, e você fica pensando, poxa, para que serve isso? E no documentário você vai entendendo que o desenho ali atrás, quando aparece um predador, sei lá, a borboleta abre ali as asas e parece que é uma cobra, então o predador já vai embora. E tantas outras coisas que a gente consegue ver na natureza, que coadunam com essa ideia de que tudo foi colocado ali com um propósito específico e especial. Nada foi colocado por acaso. Como a gente falou do universo, dos planetas, a gente consegue entender que o nosso corpo, inclusive, ele é perfeito. Eu estava assistindo um outro documentário, eu gosto muito de ver documentário. Um outro documentário que falava sobre a quantidade de energia que o nosso corpo armazena. E é muito interessante que nós temos uma capacidade de fazer coisas incríveis, porque existe energia na nossa cabeça. A mesma energia que a gente está usando para ligar esses microfones, as luzes, a câmera, nós temos a mesma energia no nosso cérebro, funcionando para que a nossa mente consiga funcionar. Então, que coisa incrível, que capacidade. Eu sou engenheiro da computação. E mesmo assim hoje, apesar dos avanços incríveis que a gente teve, um computador ainda não consegue desenvolver aquilo que nós conseguimos desenvolver, porque o corpo humano ele é perfeito. Então quando a gente olha para essa ideia de que existem leis fixas, formadas para cada coisa que existe no universo, a gente precisa reconhecer que alguém fez isso. Alguém fez isso, alguém precisa ter feito isso. É uma coisa assim praticamente inimaginável. Se a gente olhar, inclusive, olhar para os ramos da filosofia, a gente vai conseguir entender de que logicamente não faz sentido isso. Não há sentido nessa ideia de que algo foi acontecendo e aumentando e estamos aqui. É difícil crer nisso. É verdade. Nós estamos já quase encerrando a nossa escola sabatina, infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas eu queria que vocês deixassem as suas palavras finais aí, deixassem um conselho para quem está nos assistindo, e com relação a esse assunto maravilhoso, né, sobre artes e ciências aí também, diante da educação cristã para cada um de nós. Eu queria começar aqui com o Wilton. Wilton, quais são suas palavras finais de conselho para quem está nos assistindo? Pense no artista que ele não criou um boneco. Alguns falam, porque criou um boneco. Não. O artista que criou o homem, colocou todos os seus poros um por um, seus cabelos colocou um por um, ele sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça, no seu corpo. E pense nesse artista esplêndido, excepcional, que ele sabia o que estava fazendo. Pense nisso. Ele criou você para que você pudesse honrar e glorificar o seu santo nome. Que possa ser essa a nossa vida. Honrar a Deus, sempre louvá-lo pelo que ele fez, faz e fará por nós. Amém. A ideia que eu sinto, assim, quando a gente fala sobre arte, inclusive, é entender de que esse grande Deus artista, ele fez coisas magníficas. Então, o conselho que eu daria para você que está assistindo a gente, para a gente refletir como final dessa lição, acho que são 2 pontos específicos. O primeiro, a gente discutiu aqui bastante, de que a ciência hoje, ela consegue encontrar lugar na nossa fé. A nossa fé consegue encontrar lugar na ciência. Então não se furte de, por acaso, estudar alguns temas que você tem medo. Não tem problema. Contanto que nós estejamos baseados na Bíblia, nós vamos ter êxito e entender de que Deus é o grande Criador. Ele é o grande artista desse mundo. E o segundo conselho que eu daria é: observe mais a arte. Olhe para
o Espírito Santo agindo através das coisas, através do Cristo, através do Senhor, e veja quão maravilhoso é esse Deus. Pare um tempo, vá na praia, assim que a gente está no meio da pandemia ainda, mas assim que as coisas começarem a abrir, vá num parque, perceba esse Deus artista nos mínimos detalhes, na formiga andando ali por cima da folha, de uma flor. Eu estava falando para a Painha que essa semana passada ganhei uma flor do deserto. E é incrível, porque a flor do deserto, você mal bota água e nasce dela uma flor lindíssima. Então, assim, coisas tão mínimas, mas que nessa coisa simples a gente consegue encontrar a beleza da criação de Deus, a perfeição que Deus coloca para a gente ver. Então, que isso aumente a nossa fé e nos faça enxergar esse Deus em meio a tantas coisas pequenas e nas grandes também. Amém. Deus seja louvado. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, por ter aceitado o convite. Deus possa, de uma forma especial e maravilhosa, abençoar cada família aqui representada, né? E logo, logo nós estaremos com Jesus, aprendendo muito mais sobre arte e ciência, aquilo que nós não conseguimos, né, entender com apenas usando 9% da nossa capacidade mental. A gente não consegue entender muita coisa, na verdade, mas lá no céu, Deus vai nos dar todas as respostas, né? Inclusive entender o que é a eternidade, que hoje o ser humano não consegue entender o que é eterno. Nós iremos ter uma mente sadia e perfeita para entendermos todas essas questões. Amém. Nós iremos no próximo sábado, então, estar estudando a 11ª lição, que tem como título O Cristão e o Trabalho. Então, durante essa semana, nós iremos focar também nessa 11ª lição. E eu agradeço a você por ter participado também, mesmo de forma aí online, né? De forma virtual, mas Deus seja louvado e Deus também possa abençoar a sua família também, representado por você que está nos assistindo. Nós iremos neste momento então encerrar com mais uma oração. O Will então vai orar neste momento para cada um de nós também. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que o Senhor é um grande Deus artista. Obrigado, Senhor, porque através da natureza, através da própria ciência, nós encontramos o teu nome escrito em cada coisa. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse sábado estudando a lição. E te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque dentro de nós a sabedoria que excede todo entendimento, aquilo que nós não conseguimos entender, as dúvidas que tenhamos, que o Senhor sane todas essas dúvidas, Senhor. Que tenhamos a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que, principalmente, o Senhor é rei nas nossas vidas. Obrigado por esse momento especial. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando neste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, um feliz sábado e até o nosso próximo estudo.